Considere o gráfico da função. Ok, então queremos onde a função é crescente. É menos infinito até 1, ok? Do menos infinito até 1. Mas conseguimos ver que o examinador não leu toda a parte, então é do menos infinito até 0, ok? Aberto. Do menos infinito até 0, aqui essa parte é crescente, essa parte aqui é decrescente. Então alternativa A. Alternativa A, ok? Muito bem. Temos aqui o número 16. A solução da equação na variável real x, logaritmo de x mais 6 na base x igual a 2 é um número bom. Então temos aqui uma equação logarítmica. Então temos aqui logaritmo de x mais 6 na base x igual a 2. Então este elevado a este tem que ser igual a este. Então vamos ter que x ao quadrado é igual a x mais 6. E isso vai resultar em x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. O x1 e o x2. Então vamos encontrar dois números que multiplicados de menos 6 e que somados de menos 1. Então já temos aqui o 3 e o 2. Então só devemos pensar na soma agora. A soma tem que ser 1, então será 3 menos 2 que vai dar 1, ok? Agora, como essa base aqui nunca pode ser negativa, então vamos eliminar o valor negativo. Então o resultado será x igual a 3. E o 3 é um número primo, ok? Que é a alternativa A. É um número primo, ok? Sejam todos muito bem-vindos à resolução aqui de mais algumas questões do exame da UP do ano de 2020. Vamos começar aqui pela questão número 18 e continuar com as questões seguintes. Vamos fechar com a resolução deste exame. Esta é a terceira parte da resolução do exame da UP do ano 2020. Então vamos lá ler a questão número 18. Qual das seguintes expressões representa designação? Primeiro, o que é uma designação? Sabemos lá da lógica matemática, nós aprendemos muito bem o que é uma proposição, o que é uma designação. Nós podemos ver lá que uma designação é aquela sentença em que nós não podemos atribuir nenhum valor lógico, verdadeiro ou falso. E isso acontece numa proposição, porque é possível sim dar um valor lógico verdadeiro ou falso, mas numa designação não é possível atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Na alternativa A, nós temos uma inequação. É possível sim atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Na linha B, também é possível atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Na linha C, é possível atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Entretanto, na linha D, não é possível atribuir um valor lógico, porque essa é simplesmente uma expressão, uma designação. Não tem como a gente dizer se essa sentença matemática é uma sentença verdadeira ou falsa. Então, a linha D é que representa uma designação. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, ok? É a alternativa D. Vamos passar para a questão número 20. Muito bem. Qual é o domínio de definição? O domínio de definição da seguinte expressão. Bom, para encontrar o domínio de uma expressão logarítmica, o que a gente deve fazer aqui é o seguinte: o x aqui que está na base, ele precisa ser maior que 0 e também deve ser diferente de 1, ok? Deve ser diferente de 1. E o que deve acontecer com o logaritmando? O 9 menos x ao quadrado tem que ser maior que 0. O logaritmando também tem que ser positivo. Então
Passando para o outro membro, vamos ter que x ao quadrado é menor que 9, ok? É menor que 9. Então x é menor que mais ou menos a raiz quadrada de 9, que vai dar 3, ok? Que vai dar 3. Agora, aqui o x será maior que 3 ou será menor que menos 3. Então vamos achar a intersecção entre esses três valores aqui. Então na reta numérica aqui vamos ter menos 3, vamos ter 0 e vamos ter 3. Menos 3, nós queremos valores menores que menos 3, então menores que menos 3 estão cá, ok? Então vai ser intervalo aberto. Valores maiores que 0, valores maiores que 0 estão à direita, então vamos puxar essa reta. Nós queremos valores maiores que 3, valores maiores que 3 estão cá à direita. Então conseguimos ver que a intersecção exatamente aqui é intervalo aberto de 0 até 3 aberto. Então esta é a solução. Intervalo aberto de 0 até 3 aberto. Intervalo aberto de 0 até 3 aberto é a alternativa B, ok? Muito bem, vamos passar agora para a questão número 21. Deixa eu dobrar esta folha aqui antes que fique tudo bagunçado, né? Bom, considere a matriz, esta matriz aqui. Qual é o valor de K? Ok, então esta é uma equação que envolve matriz. Esta é uma matriz de ordem 3 por 3, já que tem 3 linhas e 3 colunas, ok? Então para resolver uma matriz de ordem 3 a gente aplica a regra de Saros, ok? E o que a regra de Saros diz? A regra de Saros diz para a gente copiar a matriz. Eu vou copiar aqui a matriz: 1, menos 1, 0, 5, K, 0, menos 2, 3 e 2. Então, a regra de Saros diz que a gente vai manter a própria matriz, vamos repetir a primeira linha da matriz, 1, menos 1, 0. Vamos repetir aqui a segunda linha, ou seja, a primeira e a segunda coluna, desculpe, não linha, né? A primeira e a segunda coluna, 5, K e 0. E vamos igualar isto a 10, né? Já que é uma equação. E o que a gente faz agora? Vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária, ok? Então, multiplicando os elementos da diagonal principal, vamos ter o quê? 1 vezes K vezes 2 dá quanto? 1 vezes K vezes 2 vai dar 2 vezes o K. 5 vezes 3 vezes 0. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes menos 1, que vai dar 2. Vezes 0 vai dar 0. E vou multiplicar os elementos da diagonal secundária. Então vou ter 0 vezes K vezes menos 2, que vai dar 0. Vou ter 0 vezes 3, que vai dar 0. 0 vezes 1, que vai dar 0 também. E vou ter aqui 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. 2 vezes menos 1, certo? Vai dar menos 2. Menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Menos 10. E o resultado, eu vou fazer o seguinte: vou subtrair os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. 2K menos o menos 10 igual a 10, claro. Então vou ter aqui 2K menos da regra com menos 10 que eu tive aqui como resultado, ok? Então vou ter aqui menos 10 igual, vou igualar aqui a 10, aqui que está do outro lado da igualdade, ok? Então vou ter aqui 2K, menos vezes menos vai dar mais, 10 igual a 10, ok? Tem 10 aqui, tem 10 lá, então vou cortar, porque isso vai dar 0.
Então vou ter que 2k será igual a 0 ou k será igual a 0 dividido por 2, que nós sabemos que k será igual a 0, já que 0 dividido por um número é 0. Então k tem que ser igual a 0. Então a alternativa correta será a alternativa D. Alternativa D, 0, ok? Vamos passar para outra questão aqui. Número 22. Qual é o conjunto de solução da equação modular módulo de 1 menos 2x maior que 5? Bom, sempre que a gente for falar de equação ou inequação modular, sempre vamos ter duas vertentes, sentido positivo e sentido negativo. Então, a primeira vertente será 1 menos 2x, que será maior que 5. Esta proposição vale para valores maiores ou iguais a 0. Ou, aliás, e já que nós vamos buscar a intersecção das duas soluções, e 1 menos 2x menor, agora a vertente já muda, menor que menos 5, já que estamos a falar aqui de números negativos. Então vamos ter aqui menos 2x maior que 5 menos 1, que vai dar 4, né? 5 menos 1, esse 1 é positivo, passa para lá ficar negativo, então vamos ter 5 menos 1, que dá 4. E então vamos ter aqui menos 2x menor que menos 5, esse 1 é positivo, passa para lá ficar negativo, então teremos menos 5 menos 1, que vai dar menos 6. Ok, então x aqui será igual, teremos o seguinte aqui, vamos multiplicar tudo isto por menos 1, multiplicando tudo isto por menos 1, esse sinal aqui de desigualdade que era maior passa a ser menor, ok? Então vamos ter aqui menos 4, então vamos ter aqui 2x, e aqui multiplicamos por menos 1, então vamos ter 2x maior que 6. Assim vamos ter os seguintes resultados, vamos ter que x será menor que menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2, e 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora devemos buscar aqui a intersecção, o problema já é espaço, mas eu acho que vai dar para buscarmos aqui as intersecções. Então na reta fica o seguinte, temos aqui menos 2 e temos aqui o 3. Então queremos valores menores que menos 2, valores menores que menos 2 estão cá aberto, ok? Aberto para cá. Então aqui queremos valores maiores que 3, valores maiores que 3 estão à direita. Então vamos ter uma reta assim. Então x aqui pertence ao intervalo aberto de menos 2 até 3 aberto, ok? Então essa é a união neste caso, que não há intersecção nenhuma. Essa é a união destas duas soluções. Então a alternativa correta, aberto de menos 2 até 3 aberto, é a alternativa A, ok? Aberto de menos 2 até 3 aberto, alternativa A. Vamos passar agora para a questão número 23. Quantas palavras diferentes de 3 letras com ou sem sentido na língua portuguesa pode-se escrever com as letras da palavra campus? Bom, vamos lá. Quantas palavras diferentes de letras, de 3 letras, ok? Todas as palavras. Então aqui nós estamos perante uma questão clássica que envolve combinação, porque eles dizem que, ok, são 3 palavras de 3 letras, ou seja, são palavras de 3 letras diferentes, entretanto essas palavras podem ter ou não sentido na língua portuguesa, ok? Então devemos considerar a todas. Então aqui estamos perante um caso de combinação e não de arranjo, ok? De combinação de 6 elementos tomados 3 a 3, então vai ser combinação de 6 fatorial, então aqui vamos ter 6 menos 3 fatorial, que vai dar 3 fatorial sobre o 3 fatorial. Então combinação de 6 tomados 3 a 3 vai ser o que?
6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu vou parar aqui no 3 fatorial. E aqui embaixo eu vou ter 3 fatorial dá 6. Então vou manter aqui o 3 fatorial. Corto 6 com 6, corto 3 fatorial com 3 fatorial. Então aqui vai me sobrar 5 vezes 4, que vai me dar 20. Ok? 20. Então a alternativa correta é a alternativa B. Ok? É a alternativa B. Combinando essas palavras aqui, nós iremos ter exatamente 20 palavras. Ok? 20 palavras. Então, passando agora para a questão número 29. Considera as funções f de x igual a logaritmo de x mais 1 na base 2 e g de x igual a arco cosseno de x. Qual é o valor de g composta com a 1 no ponto 1? Muito bem. Então querem g composta com a f. G composta com a f. Então, vamos pegar a função g e vamos fazer a composta com a f de x, mas tem que ser no ponto 1, ok? Que é exatamente o que está sendo especificado aqui, ok? Aqui é f composta sim. Ok, então vamos fazer a g composta com a f no ponto 1, ok? Muito bem. Pegando a função g, é esta aqui. Então vamos tirar aqui arco cosseno, ok? Arco cosseno de x. Entretanto, no lugar de x, vamos substituir pela função f, ok? Então, na função f, vamos ter, no lugar de x, vamos ter logaritmo de x mais 1 na base 2, ok? Agora, só falta a gente substituir pelo ponto 1, ok? Então, vamos ter aqui g composta com a f no ponto 1, vamos ter o seguinte, arco cosseno neste caso, de logaritmo de, aqui vamos substituir no lugar de x por 1, então vamos ter 1 mais 1 vai dar 2, na base 2, nós sabemos que isso vai dar 1, ok? Então vamos ter aqui g composta com a f no ponto 1, de arco cosseno de 1, ok? De 1. E qual é o ângulo cujo seu cosseno vale 1? Aí nós vamos ver, lembrar muito bem lá na tabela dos arcos notáveis, né? Então, isso vai ser f composta com a f no ponto 1, g composta com a f no ponto 1. Então, cosseno de um ângulo que dá 1, esse ângulo é exatamente 0 graus. Será 0 graus, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa C, ok? Alternativa C. Questão número 30. Nós temos aqui. Qual é o valor do limite de 2 menos raiz quadrada de x menos 3 sobre x ao quadrado menos 49? Então, aqui estamos perante um limite, ok? Este limite aqui tem determinação do tipo 0 sobre 0, ok? Então, se eu for a substituir aqui, vamos ter uma determinação do tipo 0 por 0, só substituir por 7. Então, aqui eu vou aplicar a regra de L'Hospital, ok? Que é muito mais fácil. Então, vou ter aqui limite de x tendendo a 7. Então, eu vou derivar 2 menos raiz de x menos 3, derivada x ao quadrado menos 49, também derivada, ok? Então, ficarei com limite, quando x tende a 7, de quanto? Bom, derivada, isso é derivada da diferença, ok? É derivada da diferença. Derivo o primeiro termo e derivo o segundo. Derivada de uma constante, que é 2, nesse caso, é 0. E vai me restar apenas esse argumento aqui, raiz de x menos 3. E derivando
raiz de x menos 3, eu vou ter derivada de x, eu vou ter x menos 3, aqui em cima a derivada, sobre 2 vezes x menos 3, ok? Sobre x menos 3. Derivada de x ao quadrado vai dar 2x, derivada de menos 49 é 0, derivada de uma constante é 0. Então vou ter aqui limite de x tendendo a 7, derivada de x é 1 aqui, derivada de x é 1, derivada de menos 3 é 0, sobre 2 vezes a raiz de x menos 3, e aqui vou manter o 2x. Agora é só fazer o que a gente aprendeu lá do ensino primário, ok? Muito bem. Então, divisão de frações, vamos manter a primeira fração, 1 sobre 2 vezes a raiz de x menos 3, vamos multiplicar pelo inverso da segunda, então vamos ter 1 sobre 2 vezes o x. Então, multiplicando, vamos ter 1 sobre o que? 2 vezes 2, vamos ter 4x, que multiplica a raiz de x menos 3. Então, substituindo agora pelo valor da tendência, que é 7, vamos ter 1 sobre 4 vezes o 7 vai dar 28, vezes, vamos substituir aqui, 7 menos 4, 7 menos 3 vai dar 4, ok? Então vamos ter aqui 1 sobre, raiz de 4 é 2, 28 vezes 2 dá 56. Então a alternativa correta é a alternativa D, 1 sobre 56, ok? 1 sobre 56.